Bom, gente, uma boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto, são 2h05 da tarde, e a gente dá início ao 11º episódio da websérie sobre transformação digital na prática. Então a gente já vem conversando aí, né, há algumas boas semanas já, sobre como que a gente consegue estabelecer um programa de transformação digital efetivo, enfrentando os desafios de grandes companhias. No episódio de hoje, a gente está recebendo aqui, junto comigo, Rames Fernandes, Heitor Barcelos, que é VP de Financial Services da Contabilizei, que é uma fintech super importante aqui no cenário brasileiro, e a gente recebe também Paulo Freitas, que é o CFO Brasil e Latam da Tivit. Heitor, por favor, se você puder se apresentar rapidamente, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rames. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Tivit e a você aqui pelo convite. É sempre um prazer falar sobre esse assunto de inovação. Eu acho que, como você bem comentou, eu estou hoje atuando aqui como VP de Serviços Financeiros. Como é que a gente coloca serviços financeiros no produto da Contabilizei? A Contabilizei, para quem não sabe, como se fosse uma versão nova, uma versão digital dos antigos escritórios de contabilidade. Então, a gente costuma brincar dizendo que o que o Uber fez pelo transporte é o que a gente está fazendo aqui pela contabilidade. Então, um serviço 100% digital, valor muito mais atrativo, muito mais completo. E o meu desafio aqui foi justamente esse. Como é que a gente cria serviço financeiro sem que a gente abra, com perdão da palavra, uma outra paleteria mexicana aqui dentro, né? E é isso que a gente, é isso que a gente vai explorar um pouco aqui nessa conversa, e junto com a parte toda do accounting. Fantástico. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Heitor, é um prazer recebê-lo aqui. Paulo, também seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Se você puder se apresentar rapidamente, por favor. Boa tarde, Rames. Boa tarde, Heitor. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o CFO da Tivit e estou aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência de transformação digital e a nossa evolução nesse movimento tão relevante para a gente. Obrigado, Heitor, pela sua participação e obrigado também, Rames, por me convidar. Legal, fantástico. Muito bem-vindos, Heitor e Paulo. A gente vai dar início aqui, mas antes disso eu queria fazer um convite aqui para todos que se juntem a gente aqui através do Slido, né? Então a gente está utilizando o Slido como uma plataforma de perguntas e respostas para todos os episódios dessa websérie. Então fica aqui o convite para que vocês consigam trocar aqui com a gente também. Para quem ainda não conhece o Slido, ele é uma ferramenta online. É só acessar aqui o slido.com e colocar essa hashtag ShiftMethod. Para aqueles que preferirem, também serve tirar foto desse QR Code. Então é só tirar foto, né? Ele vai te mandar diretamente aí para a sala do Shift Method no episódio de hoje, onde a gente fala sobre Innovation Accounting. Bom, começando aqui, né? A gente quer apresentar para vocês, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de assistir a essa websérie, a gente fala sobre os 12 trabalhos, né? Então a gente faz uma analogia da dificuldade de implantar um programa de transformação digital em grandes companhias, e principalmente aquelas que não nasceram digitalmente. E a gente conseguiu fazer essa divisão estruturada do aprendizado da transformação em 12 etapas, nesses 12 trabalhos. E a gente faz essa analogia com os 12 trabalhos de Hércules. Né? Para quem não lembra, até eu vou dar uma prévia aqui dessa história da mitologia grega. Hércules teve aí um grande problema, né? E um problema bem pesado, diga-se de passagem. Ele, infelizmente, teve um problema com a esposa, enfim, ocasionado pelos deuses, e foram apresentados 12 trabalhos para que ele pudesse se redimir. E assim ele fez, né? Ele cumpriu esses 12 trabalhos, que são os trabalhos hercúleos, né, um trabalho de grande dificuldade, e conseguiu seu lugar no Olimpo. E como a gente está falando de um processo transformacional, a gente está falando de pessoas, né, e como que a gente consegue utilizar as tecnologias emergentes para mudar o comportamento dessas pessoas no ambiente profissional, a gente entende que é um baita trabalho, que é também um trabalho hercúleo de ser feito. E a gente até topa fazer, né? A gente gosta de desafio, a gente gosta de progredir, de fazer coisas diferentes. Mas existe um guia de boas práticas, né? Como que a gente consegue percorrer esse caminho da forma mais efetiva e assertiva? E essa pergunta vem muito ao encontro
da quantidade de buzzwords que hoje a gente tem no mercado, né? Quem vive, quem olha um pouco para a inovação e além das áreas que trabalham em prol da inovação, e principalmente aquelas que dependem da inovação, tem ouvido muito disso. Cara, como que a gente vai utilizar o design thinking? O que é mundo VUCA, que muita gente fala, e eu particularmente desacredito por completo, tá? Como que a gente vai falar de estratégia, de analytics, impacto, engajamento, machine learning, inteligência artificial de uma forma estruturada. E essa forma estruturada que a gente busca é para gerar valor, né? Esse valor realizado. E quando a gente fala de valor, é todo o benefício que o consumidor entende como positivo para ele, né? E às vezes a gente muitas vezes fala tanto do consumidor quanto da área cliente, que a gente atua como parceria. Então, a forma aqui da gente realmente conseguir implantar diversos tipos de tecnologias é por meio de uma forma estruturada de aprender. Muita gente fala do fail fast, né? E até faz sentido falhar rápido, mas o que a gente busca sempre é aprender rápido. Né? A gente tem que aprender muito rápido, tanto com sucesso, para que a gente consiga replicar aquilo que vem dando certo, quanto aprender com o fracasso, para saber o que a gente não deve fazer mais, em quais condições aquelas iniciativas não deram certo. Por isso que a gente criou aqui dentro da Tivity, a gente está seguindo o Shift Method. O Shift Method é uma forma estruturada da gente pensar o programa de transformação digital. Então a gente tomou aqui a liberdade de trazer o pensamento A3, que vem do Lean. E para quem não conhece muito do Lean nem do pensamento A3, fiquem super tranquilos, tá? Esse pensamento A3, que eu vou explicar super rápido agora, ele é uma folha A3, né, o tamanho da folha A3, você pega um A4 e coloca junto, ele vira um A3. Então, esse formato ele é dividido no meio, onde eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. No lado esquerdo, eu começo a desenhar todo o meu contexto, todo o meu cenário atual, e do lado direito eu começo a estabelecer as contramedidas para aquele cenário que foi mapeado, né? E esse mapeamento tem que acontecer junto com a área que apresenta a dor, que apresenta a oportunidade, que apresenta o problema. E eu gosto de falar da dor e do problema porque, para nós, as dores e os problemas são ouros. Né? São essas iniciativas que a gente tem que olhar cada vez mais e que a gente tem que fazer a otimização e gerar escala de uma forma mais efetiva. Bom, então a gente já passou aqui, né, por 10 episódios e hoje a gente começa o 11º episódio, onde a gente vai falar de Innovation Accounting. Então, por que a gente fala agora dessa contabilidade da inovação? Então, lá no momento inicial, a gente já teve esse patrocínio executivo, a gente já entendeu quais são os épicos estratégicos que movem a companhia, a gente já olhou para dados e a gente gerou insights em cima disso, fizemos mapeamento de toda a cadeia de valor, estabelecemos um propósito aspiracional e objetivo e também a gente mediu todos os problemas que eventualmente nos impedem de chegar no objetivo. Criamos as hipóteses, transformamos em experimentos, priorizamos, criamos um Service Blueprint que engloba todas essas hipóteses e experimentos dentro de uma jornada integradora e agora a gente vai aprender a como medir essas inovações. E a gente deve aprender a medir as inovações porque as métricas já implantadas, elas não servem muito. Quando eu estou com um produto novo, eu não consigo medir market share, ROI, share of wallet, então eu preciso de outros indicadores para que essa inovação consiga o seu progresso e a gente consiga também, eventualmente, até brincando aqui brincando não, né, mas conversando com o Heitor um pouquinho antes, como que a gente consegue, por meio desse processo estruturado de aprendizado, quem sabe até virar um unicórnio. Bom, eu começo aqui a rodada aqui de perguntas com a participação tanto do Heitor quanto do Paulo, por meio de uma quote do Pierre Levy, que é considerado o pai da cibercultura. E ele fala aqui sobre a inteligência coletiva, né? Que a inteligência coletiva é a capacidade de um grupo de humanos se engajarem numa cooperação intelectual, para que a gente consiga criar, inovar e inventar. O resumo disso é, a soma das partes é maior do que o todo, né? A percepção isolada, seja minha, Ramés, seja do Paulo, ou seja do Heitor, é muito diferente de quando a gente começa a trocar. Então, essa soma de ideias, de percepções e aprendizados que a gente tem no mercado, com certeza será enriquecedor aqui para todos.
Bom, vamos começando aqui. Mais uma vez, boa tarde, Heitor, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E a gente começa com uma provocação que veio aqui da Gartner, né? Esse gráfico foi lançado em abril, se eu não me engano, abril recente aqui desse ano. Ele fala sobre as 4 fases da liderança numa crise disruptiva. Então, no primeiro momento, né, quando a gente está falando da pandemia do Covid-19, a gente tem um evento onde as empresas precisam reagir e responder. Né? No segundo momento, eu começo a redirecionar para essa nova realidade. Então, no primeiro momento, grande parte das empresas fez o quê? Galera, é home office. Mas a gente não sabe se dá certo, a produtividade, a cultura tem que fazer. E grande parte das empresas fez, né? Entendo que contabilizei, que já nasceu digitalmente, teve aí as suas adequações. Nós na Tivit também tivemos, né? E lembrando que a Tivit também tem diversos serviços em campo. Então, essa é uma dificuldade muito grande que a gente vem sofrendo. E que a gente vem endereçando de uma forma muito boa, inclusive. E depois, nesse segundo momento, você começa a olhar para a situação atual e redireciona para novas realidades. Num terceiro momento, você deita ou você aterriza, né, esse planejamento estratégico, começa a pensar nessa aterrissagem do que é a nova realidade, até o momento onde você acelera as oportunidades com a intenção de sair melhor daquele momento do início da pandemia. Pensando nesse gráfico aqui, eu queria fazer a primeira pergunta, né? Eu queria começar com o Heitor, da Contabilizei. Mas antes disso, Heitor, eu queria compartilhar com todos aqui que recentemente, isso daqui faz umas 2 semanas, Gartner também, em cima daquele estudo, né, daquela previsão, lançou um framework para como as empresas podem entender o seu portfólio de bens, produtos e serviços diante da pandemia e como que esses produtos podem ser redirecionados. E o que eu achei muito interessante daqui é que é uma framework que ajuda a fazer o planejamento para entender se eu devo aposentar essa iniciativa, se eu devo reduzir, se eu devo apenas continuar ou esperar que ela tenha um retorno igual ao que tinha antes, se eu devo reinventar ou se eu devo escalar cada vez mais cada uma iniciativa do portfólio. Então, caso alguém tenha interesse aqui, queira trocar um pouco mais sobre esse framework aqui, de olhar para o portfólio, eu fico à disposição para a gente trocar em outro momento. Heitor, uma ótima tarde para você e eu queria te perguntar, a gente está falando de pandemia, a gente está falando de crise, a gente está falando de um futuro incerto. Na sua opinião, é o momento certo para a gente inovar? Como as tecnologias emergentes podem acelerar negócios e gerar mais valor? Uma ótima tarde, por favor, Heitor. Muito legal a introdução aí, Rames, e eu acho que a gente até conversou brevemente sobre o assunto, né? Sempre uma pergunta meio tendenciosa, né? A gente está num fórum de inovação com profissionais de inovação, né? Então, acho que é sempre tempo de inovar, né? Um dos pontos que eu queria só ressaltar aqui, o assunto específico hoje que a gente está tratando, né? Tipo, como é que a gente sabe que a inovação, ou que o processo de inovação está dando certo? Porque a gente sempre tem uma tendência, e isso acontece com qualquer coisa, são um dos padrões do mundo. Né? Às vezes a gente acaba se apaixonando pelo meio e não pelo fim. Né? Puxa, mas está tão legal aqui eu fazer esse processo de inovação, está tão legal fazer a metodologia, não é porque você vai cumprir todas as caixas lá que você vai conseguir chegar no resultado. Né? Então não se pode nunca perder, mesmo ao longo do caminho, ao longo do processo, essa visão do todo. Então, eu queria responder a tua pergunta aqui desse ponto em específico, contando, em linhas gerais, que uma das coisas que a gente fez, tá, dentro da Contabilizei nesse momento de crise. Acho que, Rafael, só deixa um pouquinho no mute, está dando uma interferênciazinha. Só tá. Vê se foi. Aí. Beleza, obrigado. A principal coisa que existe na inovação em qualquer business é você tem que ter algum problema que você vai solucionar. Isso não vai mudar, não vai mudar nunca. Você não vai conseguir escalar, você não vai conseguir inovar se você criar alguma coisa linda e maravilhosa que ninguém precisa, ou que, quando o pessoal fala, puxa, não, mas o iPhone criou algo, mais ou menos. Ele substituiu uma série de outros problemas que as pessoas tinham e consolidou. Então, quando você fala, mas a App Store, quando ela lançou, e antes, o iTunes, quando ele lançou, as pessoas queriam consumir música, tinham ido para o Napster, enfim. Então, sempre se endereça algum problema. Então, se no início você não tem um problema a ser endereçado, um problema real,
Então, em geral, você vai ter uma certa dificuldade depois. Eu acho que não é de você, tem alguma outra pessoa com o microfone aberto. Não sei quem que é. Se está caindo alguma coisa. Não sei se... Aí, pronto. Feito. Então, nesse caso em específico, se você não tem esse problema, como é que você vai medir depois? É fácil. Se você conseguir vender, se você conseguir crescer, se teu número começar a crescer, e aí a gente entra em casos com várias startups que a gente conhece, em que elas não têm um resultado econômico muito bom, mas o volume cresce bastante. Por quê? O importante é saber se tem a demanda. O resto você vai corrigindo depois. Mas a demanda é a resposta do público se você está conseguindo ser eficiente em atender aquela demanda. O que nós fizemos? Tá? Nós sabíamos que existia um temor no início da pandemia, tá? E esse temor era muito relacionado com o que vai acontecer com o mercado. Então, como é que a gente endereça esse temor? Lembrando que a Contabilizei atende milhares, são mais de 20 mil empresas, nós não atendemos MEI, né? Em que elas precisam de contabilidade e elas dependem da economia virando para que elas possam se sustentar. O que nós fizemos foi, olha, quem sabe no momento em que esse cara pedir para sair da Contabilizei, ele não está descontente com o nosso serviço. Ele está desistindo do sonho dele. Ele está querendo fechar a empresa dele. Então, o que a gente vai fazer nesse momento é dar uma educação financeira para o cara. Eu não vou atuar que nem uma empresa de cartão de crédito que você vai lá e vai... Eu quero cancelar o cartão, então toma aqui uma isenção de anuidade. Não é isso que o cara queria. Não vai ser a nossa mensalidade de 100, 120, 150 reais por mês, comparado com o salário mínimo de um contador, que vai fazer a diferença na vida dele. Esse cara precisa de uma educação financeira, precisa de um conselho, precisa saber como é que ele vai enfrentar a crise, precisa de um acesso a crédito que a gente conseguiu. Por fim, agora nós fizemos até uma parceria com o Sebrae para que quando ele fosse pedir esse cancelamento, ele ganhasse um curso desses para que ele pudesse enfrentar a crise. Então, aí você pensa, puxa, mas isso é inovação? Isso é inovação. Isso é uma inovação na veia. A gente conseguiu, eu não posso passar os números, mas a empresa bateu o recorde de churn sem querer bater o recorde de churn. A gente queria ajudar os nossos clientes. Foi o recorde de churn durante a pandemia. Eu acho que não existe nenhuma outra empresa brasileira que teve o melhor churn da história durante a pandemia. E a Contabilizei teve. Por quê? Porque um grupo de pessoas se juntou e eles endereçaram um problema, o problema do temor de querer fechar a empresa. Então, eu acho que, como diria o Churchill, você nunca pode desperdiçar uma crise. Na crise vão estar as melhores oportunidades. E foi isso que a gente fez. E aí, mais para frente, a gente até conta um pouco depois sobre, principalmente o processo de accounting. Como é que a gente mediu se deu certo? Pelo churn. Não foi nosso objetivo inicial. A gente não queria reduzir o churn. A gente não queria lá encher o cara de desconto e falar, não, fica com a gente, pelo amor de Deus. Não foi isso. A gente foi ajudar ele e a gente mediu pelo churn. Ou seja, teve um baita retorno para a empresa e no NPS da empresa também. Nós temos hoje, sei lá, NPS altíssimo. Você vê, Heitor, que curioso, né? Tem um conceito que a gente usa bastante quando a gente fala de Customer Experience, que é o job to be done, né? O trabalho a ser feito. Para quem ainda não conhece, eu vou contar super rápido o que é isso, né? Por meio de uma analogia. Então, vamos pensar no seguinte: chegou alguém lá para o Henry Ford, lá em 1900, né? E sei lá quanto, e falou o seguinte: ô Henry Ford, eu preciso de um cavalo mais rápido, porque eu preciso levar mais carga, eu preciso chegar mais rápido e se vira aí. Então, ele teria uma opção, né? Na época, fazer uma engenharia genética com raças diferentes de cavalos, esperar aí umas 4, 5 gerações, até você ter um cavalo que atenda aquela necessidade. Mas quando a gente olha para a real necessidade, para o trabalho a ser desempenhado, daí o job to be done, você percebe que a pessoa não precisa de um cavalo mais rápido, mas ela precisa se deslocar do ponto A ao ponto B com uma maior eficiência, né? Gastando menos, sendo mais rápido, sendo mais seguro, levando mais volume. E quando a gente olha para a necessidade real, a gente consegue atacar de uma forma muito melhor esse problema, que no caso ele conseguiu aí criar o veículo, né, o carro. Quando a gente olha para Contabilizei, nesse exemplo, eu não estou interessado em resolver um problema superficial. Eu quero entender qual é a real dor. E a partir daí, cara, vamos olhar para a educação financeira, vamos olhar para financiamento, vamos olhar para como que eu consigo sustentar aquela necessidade de uma melhor forma. Acho que é um exemplo aí de job to be done aplicado ao negócio, né? Sim, sim. E não necessariamente só no digital. Acho muito bacana.
O Jobs usava muito isso, né? Ele simplificava o processo, né? Falava, o Henry Ford falava, se eu perguntasse para as pessoas o que elas querem, inclusive vai de encontro a algumas metodologias, que o pessoal fala, faça muita entrevista com usuários. Tem que fazer, é claro, sempre. Mas você tem que ter, e é por isso que, pessoal, quando a gente fala dos investidores, dos venture capitalists, o time é sempre muito importante. Você tem que escutar muito e saber o que eles estão falando, mas você tem que saber fazer uma leitura por trás. Você não vai fazer um cavalo mais rápido. Você entendeu o que o cara quer, você vai observar o que ele está querendo.